Olá, boa tarde. Estamos aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo com um programa especial que vai ter como assunto eleições da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Os associados de uma das principais entidades de representação do agronegócio brasileiro vão escolher no próximo dia 30 de novembro a nova diretoria que vai comandar a associação entre 2023 e 2025. E o Canal Rural convidou os dois candidatos que encabeçam as chapas concorrentes a estarem aqui hoje para um debate de 1 hora. Um deles é o pecuarista Fabiano França Mendonça Silva, de Uberaba, Minas Gerais, atual vice-presidente da ABCZ, é formado em administração de empresas e desde 1994 atua com a criação de P.O. Nelore Alódia. O outro candidato é o pecuarista Gabriel Garcia Cid, natural de Sertanópolis, no Paraná. Gabriel é membro da terceira geração de uma família que atua em melhoramento e desenvolvimento de gado zebu no Brasil. Assumiu os negócios da família e, aos 18 anos, já foi diretor e presidente da Associação de Neloristas do Paraná, diretor da Associação Brasileira de Criadores de Nelore. Atualmente é diretor da ABCZ. Nossa intenção foi trazer para nossa audiência as propostas de cada um e abrir espaço para a construção de uma agenda positiva voltada ao futuro da ABCZ, uma entidade que atua no setor da pecuária há 88 anos. E conforme foi exposto para cada uma das candidaturas, caso apenas um dos candidatos confirmasse participação, faríamos uma entrevista de 1 hora com exibição no Canal Rural, Canal do Criador e no nosso Facebook e YouTube. Hoje estamos aqui com o Gabriel Garcia Cid, que aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos do Canal Rural. Boa tarde a todos que nos ouvem. E já começar a entrevista agradecendo, o convite. E, na minha opinião, é muito importante esse momento. O nosso principal objetivo, o nosso principal foco da eleição são os eleitores, são os associados da ABCZ. E já de cara peço desculpas pela ausência do nosso adversário, que com certeza o criador, o associado, merece saber, merece ouvir as propostas dos times, dos candidatos, para essa importante decisão que todos vão ter agora no dia 30 de novembro, quando se encerram as eleições da ABCZ. E muito obrigado. E dizer que aqui é pela oportunidade da gente poder hoje falar de ABCZ, dos nossos projetos e falar de pecuária de corte de leite hoje com vocês. Agora, como a gente falou aqui no início, Gabriel, você tem uma experiência na diretoria de outras entidades, inclusive na própria ABCZ. Por que se candidatar à presidência da entidade? Queria que você explicasse para os nossos telespectadores. A nossa história na ABCZ começou desde o tempo do meu avô, Celso Garcia Cid, desde quando ele entrou, quando a ABCZ ainda se chamava Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Hoje a ABCZ uma entidade centenária com 103 anos de história. Eu sou a terceira geração da nossa família a trabalhar com Nelore, com o Gir, na Fazenda Cachoeira, em Sertanópolis, no Paraná. Meu avô, um dos importadores da década de 60, da última importação de gado vivo da Índia, juntamente com o seu Torres, seu Nenê, seu Rubio Carvalho. E para nós é uma satisfação, a gente nasceu dentro da cachoeira, então falar de zebu para nós é muito fácil. Sou associado da ABCZ desde 2007, desde a gestão do Oreste Prata Tibério Júnior, o saudoso Orestinho, e estou, desde quando o nosso ex-presidente Arnaldo Manuel Borges me convidou para a sua gestão 2016-2019, fui diretor em informática no triênio dele, atualmente sou diretor técnico da entidade e resolvemos, diante de tudo, desse momento que a gente vem vivendo na ABCZ, daquilo que a gente conheceu do que era a ABCZ, de todas as gestões anteriores, de como ela cuidava do associado, cuidava do criador, e a sua responsabilidade, e diante de alguns casos que a gente vem não concordando da atual gestão, resolvemos sim. Eu entendo que quando você não concorda com algo, você tem que trazer uma solução. E nós montamos um time de especialistas em zebu, criadores de todas as raças, de todos os modelos de seleção, para colocar o nosso nome à disposição de todos os associados. Estamos aí exercendo nosso direito democrático de levar as nossas propostas e, com certeza, a ABCZ, com o tamanho que ela tem, com a força que ela tem, essa decisão tem que ficar sempre na mão dos seus associados. Ou seja, de uma terceira geração,
pecuaristas. E é realmente o que você falou, né? A gente precisa trazer soluções novas quando a gente não concorda com alguma coisa. E eu queria que você falasse agora quais são os principais desafios da ABCZ que você enxerga. Nós estamos vivendo um momento, né, na política nacional interessante, novo momento de mudança de governo. E a ABCZ, além da sua principal função, que é o registro genealógico e o seu programa de melhoramento, o PMGZ, ela tem uma função importante de ser a voz de mais de 24 mil associados. A ABCZ não pode se omitir nas questões nacionais, ela tem que usar essa força para defender os seus associados em todas as questões ligadas ao agro, as questões fundiárias, as questões trabalhistas, as questões, enfim, de questões ambientais, que a gente vive esse momento importante dessa conscientização do mundo, e principalmente tem um papel muito importante a ABCZ de aproximar nós, produtores, nós, pecuaristas, da população, para que ela entenda como a gente produz o leite e a carne que alimenta o Brasil, que alimenta o mundo. Você falava antes para mim, né, antes da gente começar a entrevista, né, que são 20 ações que você pretende tomar, mas qual seria a primeira providência que você tomaria, Gabriel, se fosse eleito presidente da entidade? Hoje, o que mais está faltando hoje na entidade é a associação saber dialogar, seja com os criadores, seja com os outros setores do agro. A gente tem feito uma campanha muito interessante nesses últimos 12 meses. Já visitei 19 estados e mais de 70 cidades e diversas reuniões com lideranças do agro, com criadores, principalmente com criadores, olhando no olho, pegando na mão, conversando. E nós temos que saber que a ABCZ precisa conversar com todos os setores. Eu e o meu time entendemos que uma diretoria não é feita para se servir da entidade, pelo contrário. Ela é feita, a sua principal função é servir o seu associado. E para isso ela tem que ter uma boa comunicação, ela tem que ter portas abertas, saber ouvir tudo que todos os setores ligados, seja setores de comunicação, empresas leiloeiras, assessorias, as outras entidades do agro, CNA, Acrimate, IPA, MAPA, próprio MAPA, que nós somos delegados, é muito importante. O que nós temos que mudar na ABCZ é melhorar a comunicação e o respeito entre todas as entidades. Então, abrir uma comunicação dos seus focos, né, um principal, você diria assim, para você conseguir promover o diálogo, né, que é super importante até para trazer novas soluções, não é isso? Sim, e a ABCZ precisa ocupar novamente o espaço dela de liderança do agro. Como eu disse, ela é voz de mais de 24 mil associados. E ela tem que se manifestar, ela tem que defender os interesses, ela tem que proteger o seu associado de todos os assuntos. E para isso ela tem que estar presente, tanto em Brasília, tanto nos estados, através dos governadores, também com todas as entidades ligadas ao agro. É muito importante. A ABCZ tem essa força e essa força não pode ser desperdiçada. Ela tem que ser aproveitada em benefício de todos os criadores de zebu do Brasil. Tá certo. E como é que vai ser a relação com os associados, caso você se torne presidente, levando em consideração, então, essa elevada comunicação, essa linha direta, né, para poder passar sugestões e tudo mais? Eu digo, e isso é verdade, nós montamos um time de criadores para cuidar dos criadores. Nós somos, dentro da diretoria, o canal que vai ligar o criador com a equipe da ABCZ, com toda a casa. Nossa relação, o nosso espírito é de cuidar dos associados, de dirigir a ABCZ com respeito ao associado, com transparência e com participação. Hoje, esses mais de 24 mil associados, nós temos hoje, dentro do nosso time, 3 conselheiros em todos os estados do Brasil. Eles serão a voz e os ouvidos dos criadores durante a nossa gestão na ABCZ. Nós precisamos sair de Uberaba. Uberaba sempre será o cérebro, Uberaba sempre será o centro das decisões da ABCZ. É dali que partem as decisões que impactam toda a pecuária nacional. Mas nós temos que sair de Uberaba e ouvir os criadores, através dos nossos conselheiros e, principalmente, através de uma diretoria que atue, que vá até os estados, que caminhe nas fazendas, que visite os criadores, para a gente conhecer de perto aonde a ABCZ tem que realmente concentrar esforço, seja financeiro ou seja técnico, para realmente gerar mudança e benefício para o associado. Hoje, infelizmente, na ABCZ isso não acontece. Hoje a ABCZ está voltada em fazer grandes obras que não impactam, que não mudam, que não melhoram a vida do associado. É isso que hoje a gente precisa fazer e o nosso time está preparado para fazer isso.
Você falou também de sustentabilidade, né? A gente muito aqui no Canal Rural fala sobre esse tema, porque não é mais uma opção para a produção agropecuária nacional, é um direcionamento, né? A gente tem que, é uma nossa missão, a gente está com uma equipe, inclusive aqui do Canal Rural, na COP27 que acontece no Egito, em Sharm el-Sheikh, trazendo muitas informações, muitos comprometimentos do que até já foi firmado, né, na COP26. E eu queria falar do desafio da pecuária nacional, né? Porque a gente acaba de atingir 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, um número super alto e cada vez mais a gente vai ter que produzir com mais sustentabilidade, né? Nossa responsabilidade no Brasil, né, como produtor de alimentos. A gente quer esse protagonismo também, né, para o mundo, atingir aí, a gente já produz muitos alimentos para o mundo e a gente quer alcançar uma maior responsabilidade, claro, sempre de forma sustentável. Como é que a nossa pecuária, na sua opinião, vai poder expandir nos próximos anos, atender essa demanda, né, de 8 bilhões de pessoas, muita gente, e também, ao mesmo tempo, atender às exigências ambientais que estão cada vez maiores, por exemplo, em mercados como na Europa, que a gente sabe que a exigência é muito elevada. Como fazer para essa conta fechar direitinho, Gabriel? A BCZ tem, com certeza, um papel fundamental nessa questão da sustentabilidade. O melhoramento genético nada mais é do que você procurar produzir mais, em menos tempo e no menor espaço. Isso é sustentabilidade. E a BCZ tem um papel importante em todos os seus 103 anos de história. Se hoje o Brasil é um dos líderes em produção de carne e exportação, é graças à pecuária que foi desenvolvida, trabalhada através dos criadores, da BCZ, através dos seus técnicos e de todos os pecuaristas do Brasil que investiram em tecnologia, em melhoramento genético. Eu tive há alguns meses atrás, visitando a sede aqui da JBS em São Paulo, e foi mostrado um gráfico muito interessante da evolução do peso das carcaças, das carcaças abatidas com redução da idade. Isso mostra uma evolução nos últimos 10 anos muito importante. E isso, claro, trazendo, consequentemente, a valorização. Há 10, 12 anos atrás, o preço médio de tonelada de carne exportada pelo Brasil era de 3 mil dólares. Hoje nós já estamos em torno de 6 mil dólares a tonelada de carne exportada. Isso mostra evolução, o Brasil se preparando como celeiro do mundo para alimentar esses 8 bilhões de pessoas que vai continuar crescendo. E o Brasil tem uma responsabilidade muito grande com o mundo e a BCZ tem uma responsabilidade muito grande com o Brasil, de promover. Nós temos a demanda por melhoramento é muito grande. Hoje, a produção hoje de touros puros para cobrir matrizes produtoras de bezerro de corte não atinge em torno de 10, 12% do que é necessário para o mercado. A gente tem visto nos últimos 3 anos um crescimento de mais de 30% isso em geral, isso é fonte das BIA, na venda de sêmen, nos pecuaristas que investiram através da técnica fantástica que é a IATF, que é uma das várias ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição para levar a tecnologia e produzir mais, a gente mostra esse crescimento. Então, a gente mostra tanto o Brasil se preparando para essa grande demanda. E a gente vê com bons olhos, e a BCZ tem que estar preparada, ela tem que estar pronta para levar informação não apenas para o seu associado. Para você melhorar, uma das funções da BCZ é a responsabilidade de promover o melhoramento genético da pecuária nacional. E nós temos que levar e saber que nós temos que nos comunicar não apenas com os nossos associados, nós temos que comunicar com a base da pecuária, com o produtor de bezerro de corte, com o produtor de leite. E nós vamos comunicar com eles, criando demanda para o nosso associado e mostrando na prática, com exemplos práticos, que o custo-benefício de se investir em melhoramento genético gera sustentabilidade e maior produção. Porque, às vezes, o custo, né, na tecnologia reverte em lucratividade, né? Você tem o melhoramento genético também como uma ferramenta muito importante, né, para essa produção cada vez mais sustentável. Sim. Aliar o melhoramento genético com as técnicas de alimentação que melhorou muito no Brasil nos últimos anos, falando sobre pecuária de corte, a questão dos confinamentos, e é isso que tem levado o Brasil, a qualidade da carne do Brasil, aumentado o número das nossas exportações e, com certeza, ajudado a alimentar o mundo. Então, esse é um papel importantíssimo. A gente fala né, que na Índia o zebu é sagrado na Índia.
E eu completo, aqui no Brasil também ele é sagrado. Tudo que produz carne e leite, que mata a fome, é sagrado. Então, é com esse pensamento e com essa responsabilidade que tanto eu como o nosso time estamos prontos para cuidar da BCZ, com certeza com essa importante missão de levar mais alimentos de qualidade, carne e leite, para o Brasil e para o mundo. Porque segurança alimentar é uma questão agora muito importante, está no foco não só do Brasil, mas do mundo, ainda mais com essa questão do aumento da população. Então, com certeza, garantir uma segurança alimentar, mas de forma sustentável, porque a gente sabe que vai ser um desafio. O Brasil já é grande responsável, né, por alimentar boa parte do mundo, mas a gente tem aí projeções de a gente querer ser aí 50% aí responsável até mais dessa alimentação. A gente tem clima para isso, não é verdade? Temos território para isso e ainda assim sempre com crescimento vertical, preservando também muito, né, tudo que é aqui do nosso país. Nós temos dados da própria Embrapa que a gente utiliza menos de 20% das áreas do Brasil para produzir a nossa agricultura e a nossa pecuária. O Brasil é o grande celeiro do mundo e vai ser por muitos e muitos anos. Imagina o potencial que nós temos de produzindo em menos de 20% da nossa área tudo que a gente produz. E é isso, é crescimento vertical, investir em tecnologia. A gente não precisa entrar em mais áreas. Nós temos hoje capacidade de dobrar, triplicar uma lotação. E hoje não se fala até mais em lotação, a pecuária está ficando cada vez mais moderna. Hoje a gente fala em quilos produzidos por hectare, assim como é feito na agricultura. Isso é muito importante, essa conscientização. Tivemos lá visitando alguns criadores, recriadores de bezerro e confinadores lá em Cáceres, no Mato Grosso, e foi essa conversa. A conta agora é em quilos produzidos por hectare, ano. Então é com essa visão, é com esse foco, com tecnologia e principalmente com uma boa administração. Nós temos uma das principais funções da BCZ e a nossa gestão vai fazer isso, nós temos que ter essa consciência e ter um departamento de marketing, de jornalismo, que leve informações, que a gente mostre para todos os associados, para todos os pecuaristas, exemplos de sucesso. Isso é muito importante. Gabriel, você viaja bastante para ver essa realidade dos pecuaristas no Brasil, até para melhorar propostas, ver realmente a dor do pecuarista para poder atuar ali. Você viaja bastante, então? Essa é a parte, uma das principais partes da campanha e excelente parte é de andar o Brasil, de conhecer regiões que eu até então não conhecia. A gente precisa olhar dentro do olho do criador, saber o que ele está precisando, conhecer a realidade, conhecer aí projetos fantásticos, que a gente, igual eu falei, nós temos que multiplicar os bons exemplos para todos conhecerem exemplos de sucesso, pecuaristas que têm tido sucesso investindo em tecnologia, investindo em boa genética, produzindo mais em menos tempo. A campanha que nós temos caminhado pelo Brasil todo, mais do que a gente, por conhecer a BCZ de dentro, por ter trabalhado dentro da diretoria de informática e agora na diretoria técnica, como a gente tem andado, principalmente conversando com pequenos criadores do Nordeste, em outras regiões também do Brasil, de saber como a BCZ pode atendê-lo melhor, o que a BCZ tem que fazer de mais urgente, de mais pronto, para ajudá-lo, para produzir mais. Nós queremos, a nossa proposta, nós temos que ser o canal que vai viabilizar o pequeno associado, o pequeno criador a se tornar médio. Nós temos que ajudar o médio a se tornar grande. Né? Viabilizar o crescimento, né? Exatamente. A função de uma diretoria é ser esse facilitador. E principalmente essa postura de servir. A gente sabe que nós não somos diretores, nós estaremos diretores. Eu não serei presidente, eu estarei presidente. E no fundo, nós somos todos criadores. E o que nos move é a paixão pelo zebu e a satisfação de poder, de conhecer através da força que a BCZ tem a força que nós conhecemos de todo o seu corpo técnico e de todos os seus funcionários, que vestem a camisa da BCZ, que realmente amam a entidade, do potencial que a BCZ tem em fazer o bem e fazer todos crescerem. Esse com certeza é um dos principais missões da nossa futura gestão, se Deus quiser formos eleitos, é cuidar dos associados para que todos cresçam. E conhecer a história de cada associado de perto faz a diferença, né, Gabriel? Com certeza. Agora, ainda falando da relação, né, com o mercado externo, que países, na sua opinião, Gabriel, o Brasil tem que dar prioridade nas negociações para expandir aí a lista de importadores da nossa carne e também do nosso leite, por que não? Para você ter uma ideia, hoje a genética zebuína leiteira é uma das mais procuradas por todos os países do mundo quando vem até o Brasil atrás da nossa genética.
A Ásia, com certeza, é um importante mercado que a gente tem que ter sempre uma atenção especial. Hoje, as raças zebuínas leiteiras, na questão de procura de fora para dentro do Brasil, elas têm um protagonismo muito importante. Então, a gente tem que estar de olho em todos os mercados. A gente teve um trabalho importantíssimo, nós temos que elogiar a nossa ex-ministra Tereza Cristina, né, em ampliar acordos, em ampliar parcerias. E é isso que a gente quer fazer. Quando eu falei no começo da entrevista, parceria com os outros setores do agro. É somente com respeito, com participação e com parcerias que todos crescem. E nós temos que buscar isso e, com certeza, o mercado da Ásia é o grande consumidor, são os nossos grandes clientes. Ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho. Agora, aproveitando também, falando das suas andanças, também falando de produtividade, né? Você acredita que a pecuária extensiva de baixa produtividade, de um animal em 2, 3 hectares, ela está dando lugar à pecuária de alta performance? Sim ou não? E fala um pouco do que você tem visto também, onde você tem percorrido. Já percorri nesses últimos 12 meses mais de 19 estados e mais de 70 cidades, visitando criadores, exposições, eventos, leilões e principalmente sentando e conversando com os criadores. Essa realidade hoje, de se produzir pouco numa mesma área, hoje ela não vai caber mais nos próximos anos no Brasil. Hoje, todos os pecuaristas, eu tive um exemplo muito prático. Eu tive no Ceará, na exposição do Crato. Lá, me espantou positivamente a qualidade dos animais expostos, o nível de genética que tem lá. É claro, a gente tem hoje grandes ferramentas, FIV, a própria transferência de embriões, inseminação, a comercialização, vocês aqui do Canal Rural, né, que fazem parte, tem um papel muito importante nisso, em levar informação, em levar os leilões. Hoje você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você assiste os leilões e pode dar lance. E a gente vê que realmente a democratização da genética chegou em todos os cantos do Brasil. Então hoje os pecuaristas, os criadores querem produzir mais, produzir não apenas com produtividade, mas também animais de qualidade. Então, e nessa exposição do Crato, em particular, tivemos lá uma sugestão que foi fantástica, que visando o pequeno criador, né? Que é nós criarmos pontos de apoio para usarmos, né? Direcionar verba da BCZ, não para obras supérfluas, mas verbas para auxiliar os criadores. A gente criar pontos de apoio, estabelecendo junto com os nossos conselheiros micro-regiões, onde a BCZ pode subsidiar a quilometragem do técnico até chegar perto do criador, mais próximo do criador, para a gente conseguir fazer um serviço de qualidade com menor custo para ele. Então isso foi uma das ideias, está na nossa programação, em todo o nosso plano de gestão, foi resultado de uma andança, de uma visita ao Ceará. Tá vendo como é importante, né, essas visitas. Agora, o Brasil está avançando, né, cada vez mais nas áreas livres de aftosa sem vacinação, Gabriel. Na sua visão, que desafios o pecuarista vai enfrentar avaliando este cenário? Particularmente, eu sendo pecuarista, estando no Paraná, o Paraná foi um dos estados que primeiro parou com a vacinação, e no primeiro momento há uma reação muito contrária, a gente fica muito preocupado. E realmente é uma preocupação que nós temos que cuidar. Agora estão entrando os outros blocos, o MAPA, o Programa de Erradicação da Vacinação de Aftosa pelo MAPA, programa muito bem elaborado. A gente teve a oportunidade na Expo Genética, em 2019, o chefe do programa veio até a Expo Genética para dar uma palestra para todos os pecuaristas que estavam ali na Expo Genética. Nós temos que olhar agora com muito cuidado. O pecuarista tem cada vez mais ter responsabilidade sanitária sobre o seu rebanho, bom manejo, além da boa genética, além da boa alimentação, é fundamental um bom manejo sanitário. Isso aí, como você falou, o mundo inteiro hoje nos cobra rastreabilidade, origem, produção de forma correta e principalmente respeitando o meio ambiente. E o Brasil tem todas as condições, já entrega isso, é o país que tem o maior potencial de produzir o boi de capim, nenhum outro país do mundo tem, e a gente tem que preservar, divulgar e, principalmente, levar informações, aproximar o mapa dos criadores, todas as informações, as mudanças sanitárias, as exigências. Falando agora há pouco, está falando com você sobre exportação, né? Que a genética zebuína leiteira é uma das mais procuradas hoje. Nós temos que aproximar, nós temos que levar informação para o nosso associado dos protocolos de exportação, de como o nosso pecuarista pode se enquadrar, tanto na parte para exportar material genético, como para produzir
de forma sustentável. A BCZ tem que ser esse canal, a BCZ tem essa força e a BCZ tem que usar e na nossa gestão nós vamos fazer esse papel. É impressionante também como às vezes alguma adequação no manejo pode trazer muita rentabilidade para o pecuarista, né? Pequenos ajustes, não só tanto o uso de tecnologia, mas o manejo tão importante, não é verdade? Sim, com certeza. E a gente vê, e nós pecuaristas, nós acreditamos nos pecuaristas. Como a gente gosta de visitar uma fazenda e olhar um bom manejo, exemplos de sucesso, como eu digo, os cases de sucesso, e a gente precisa aproximar, né? Nós precisamos aproximar, nós temos que melhorar a nossa comunicação. Esse é um dos grandes desafios da BCZ e nós estamos preparados para isso. Nós temos essa consciência. A BCZ tem que ser o canal. Vocês, de novo, vocês, Canal Rural, como canal de comunicação, também tem um papel muito importante, né? As parcerias que a gente precisa buscar com os diversos setores do agro, vocês, como também os outros canais, também fazem parte. A gente precisa levar informação. É com informação que a gente evolui. A gente já falou aqui de melhoramento genético, que pode ser uma grande ferramenta, né, para o pecuarista, mas agora em termos de avanço da tecnologia na pecuária, né, brasileira, onde o Brasil está caminhando e qual seria, então, o foco, na sua opinião? A gente já comentou de melhoramento genético, gostaria que você citasse alguns outros fatores que você acha que seja muito importante. Ó, a gente falando em tecnologia, e as tecnologias nada mais são do que ferramentas para o auxílio de nós pecuaristas. Podemos citar um dos grandes saltos na pecuária, foi a vinda da inseminação artificial do congelamento de sêmen. E a gente até tem muito orgulho de fazer parte da história. O primeiro laboratório particular de congelamento de sêmen na América Latina foi na Fazenda Cachoeira, em Sertanópolis. Temos orgulho de poder fazer parte um pouco dessa história também. Tivemos o advento da ferramenta de inseminação artificial, foi um grande salto. Tivemos depois a vinda da transferência de embriões, foi um salto importante também. Depois a técnica de FIV, que aí sim popularizou ainda mais a transferência de material genético para todos os criadores do país todos. Temos agora a IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo, que possibilitou exatamente esse grande avanço, né, que eu citei agora há pouco. Nos últimos 3 anos, crescimento de mais de 30% na venda de material genético através de sêmen em todo o país. E temos agora, estamos vivendo o momento da genômica, de você poder fazer, através da genômica, você prever com um pouco mais com uma melhor acurácia, as DEPs do animal. Você poder predizer com um pouco mais rapidez os intervalos de gerações. Todas elas são ferramentas importantes. O PMGZ, o maior programa de melhoramento genético de zebuínos do mundo, uma das principais ferramentas de auxílio ao criador para saber como o seu rebanho está e o que ele precisa melhorar. São todas ferramentas de auxílio ao criador. E algo muito importante, que a gente não pode abrir mão com toda essa tecnologia, e sempre vão nascer novas tecnologias, e a gente tem que estar sempre antenado e levando essas informações aos criadores. A principal, hoje, ferramenta continua sendo o olho do criador. Nós precisamos auxiliar, nós precisamos entender, isso é muito importante, isso é algo que nossa gestão vai fazer, é esclarecer o associado de como usar corretamente todas as ferramentas. O PMGZ é uma delas, uma das mais importantes. Nós temos que mostrar que são ferramentas que se complementam. Nada pode ser considerado apenas um peso ou uma medida. Usando essas ferramentas de forma complementar, a chance de sucesso aumenta. Aí sim, é isso que nós temos que mostrar para o criador. Usar as diversas ferramentas, as novas tecnologias que surgem, aliado ao seu olho. Esse é o que a gente sempre aprendeu desde pequeno, é olho e ferramenta. Tem as tecnologias, mas também indicar o que é melhor para cada um, para poder avaliar e trazer a melhor solução também, então, né? E a gente vê uma falta de comunicação de como usar corretamente as ferramentas. Sim. Como você fazer um manejo correto nas suas novilhas precoces. Como você usar corretamente o PMGZ para realmente saber um raio-x do seu rebanho, o que você precisa melhorar e como você pode melhorar. E quais critérios de seleção você tem que fazer dentro do seu rebanho. Isso é muito importante, esse é um papel, eu digo que dentro do melhoramento genético, dentro da área técnica da BCZ, é um dos principais, não digo desafios, mas uma das principais responsabilidades que a BCZ e a nossa gestão vai ter em informar corretamente para o criador realmente usar a ferramenta de forma correta,
para ele realmente chegar no caminho que ele quer de forma mais rápida. Porque às vezes, né, falta um conhecimento, está com uma super tecnologia na mão, mas não tem o resultado esperado, porque não está conseguindo, né, usar da forma correta. Então, trazer isso também para o pecuarista. Agora, o gado zebu, Gabriel, brasileiro, ele lidera, né, aqui o mercado, com certeza. Mas a gente está vendo cada vez uma presença maior de raças europeias. O que isso significa para a pecuária nacional, na sua opinião? O que houve, esse crescimento que você deve estar citando, talvez em venda de sêmen utilizado em cima de matrizes zebuínas no Brasil, através da técnica de inseminação artificial de tempo fixo. Isso é uma tecnologia que trouxe a possibilidade de uso, de fazer o cruzamento industrial com a matriz zebu. E uma das principais questões de marketing que a gente tem ouvido dos criadores, principalmente das raças Brahma, Sindhi, Guzerá, Tabapuã também, da gente promover, da gente mostrar pela BCZ, pelos canais da BCZ, pela comunicação da BCZ, também esses cruzamentos industriais feitos entre zebuínos. Existem resultados fantásticos que a gente ouve pelo Brasil todo, que nós temos que mostrar, nós temos que divulgar. Nós vamos criar demanda para o nosso associado, para os criadores de todas as raças zebuínas, mostrando para o pecuarista, para o cliente do nosso associado, que ele vai ter mais lucro e produzir mais. Então, esse é um dos caminhos. Com certeza, nós temos hoje estudos importantes, nós temos a Confraria da Carcaça Nelore, que tem feito um trabalho importantíssimo de qualidade de carne e qualidade de carcaça. Temos também o Nelore do Golias, também um trabalho importante de qualidade de carne. A BCZ tem que mostrar isso, a BCZ tem que ser vitrine, nós vamos fazer isso ser vitrine. Nós temos que mostrar tudo de bom que o zebuíno tem. E tivemos uma visita num grande confinamento em Uberaba, no ano passado, e um dado muito importante. E nós temos que levar a informação para o pecuarista através de dados concretos, né? Que o zebu de qualidade consome menos do que o cruzamento e rende um pouco mais. Isso é um dado fantástico. Isso aí é dinheiro no bolso no final do período do confinamento, para o pecuarista. Então, nós temos que promover esses estudos em parceria com outras entidades, universidades, a própria Embrapa, e mostrar esses dados de que um zebuíno de qualidade tem todas as condições de gerar maior rendimento e maior lucro para o pecuarista. E dá para a gente dizer hoje que os pecuaristas estão mais tecnificados, é uma parcela que aumentou muito em relação aos últimos anos? Sim, a gente nota, andando pelo Brasil todo, principalmente um aumento da qualidade do manejo. Principalmente o manejo alimentar. Hoje dificilmente você vai ver uma fazenda com pasto de má qualidade, claro que existem, e a gente tem que promover e ajudar todos os pecuaristas a melhorarem a qualidade das suas pastagens para poder produzir mais. A gente vê com certeza e notadamente um aumento da qualidade, em paralelo com o uso de genética, a demanda, com a procura, que realmente o mercado está procurando por genética pura, melhoradora. A gente tem acompanhado uma melhora importante, significativa, na questão do manejo alimentar nas fazendas. Perfeito. Agora, o Brasil, em relação a grupos, famílias tradicionais, na seleção de animais, né? A gente pode dizer que isso também veio até de você falando também, que são 3 gerações e tudo mais. São décadas, né, de gerações nessa seleção, né, Gabriel? Como interpretar, então, a entrada de pessoas que não são da pecuária nesse mercado? Como é que vocês enxergam isso? De forma muito saudável. Nós temos a missão de mostrar o potencial que a pecuária tem. A pecuária usando tecnologia, com bom manejo, com boa alimentação, a rentabilidade que ela tem. A gente teve uma conversa nesse nosso projeto, foi criado na gestão do nosso ex-presidente Arnaldo Manuel, que vai ser um dos nossos vice-presidentes, a BCZ Jovem. Eu fui conversar com o Emanuel, lá do Piauí, convidá-lo para fazer parte da BCZ Jovem, nós temos esse projeto, em falar de que nós temos que falar sobre sucessão. E ele me trouxe um dado interessante. Eu falei, Gabriel, vamos falar de sucessão sim, mas o que você acha da gente mostrar o potencial da pecuária nas universidades? E através disso que a gente mostra. Nós precisamos mostrar, nós precisamos contar da pecuária, mostrar que ela feita de forma correta, ela é rentável para o bolso do pecuarista. Às vezes a gente vê, e principalmente nas questões de sucessão, a gente vê essa dificuldade, né? O pai era um bom pecuarista, o avô foi, e como é importante a gente levar a informação para as novas gerações que estão chegando.
elas são o futuro, né? Tem uma frase do meu avô que dizia assim, que nós somos transitórios. O Brasil dos nossos filhos que é permanente. Então, a gente tem que ter sempre essa visão de futuro e preparar, no nosso caso, a 4ª geração e a 5ª, para continuar trabalhando na pecuária e fazendo algo que a gente ama fazer. Tem algum plano para complementar essa ação que já existe? Queria que você falasse um pouco mais também desse programa ABCZ Jovem, quando que foi lançado, se teve bastante adesão, porque a sucessão familiar é uma questão também, né? A gente quer atrair outras pessoas para a pecuária, mas também que permaneçam, né, nessa sucessão familiar. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como eu te disse, nós somos a 3ª geração da nossa família. Nós temos hoje no nosso time filho de importador, neto de importador, e jovens criadores tradicionais, experientes, como o Arnaldo e tantos outros, Tunico e tantos outros. E a gente tem também jovens criadores novos, representantes de diversos modelos de seleção. É importantíssima a entrada. Se está entrando novos criadores, é porque a pecuária está sendo uma atividade importante, que traz lucro e, principalmente, satisfação para quem produz. A gente fala que, isso é uma frase que eu ouvi do Carlão da Santanice, que o criador de gado puro tem que ter mais raça que o próprio gado. E é verdade. E a gente tem que dar condições, abrir as portas da ABCZ. Inclusive, a gente tem até uma das ideias da nossa gestão, uma das propostas da nossa gestão, é criar o canal do associado, uma espécie de call center. Uma das dificuldades que a gente tem visto andando pelo Brasil todo é que novos criadores se adequarem, saberem como fazer de forma correta as suas comunicações, toda a sua estruturação zootécnica para a BCZ. Então, a gente vai criar esse canal para justamente auxiliar, principalmente, os pequenos e os novos criadores, independente do seu tamanho. É importante o apoio da BCZ e a nossa gestão vai dar esse apoio a todos. Sempre, então, trazendo a comunicação, né, também como algo para aproximar esse associado, né, da entidade. Perfeito. Em 2023, a gente vai ter, não temos como, né, estamos falando bastante disso, mudança de governo, dos estados, mudança de governo do país. O que os novos governantes, Gabriel, devem ter como foco, pensando justamente no agronegócio, em especial na pecuária? Se você pudesse aqui, abrindo espaço, falar com esses novos governantes, o que você diria para eles? Principalmente, eles têm a obrigação de ter a responsabilidade da importância que a pecuária e a agricultura também tem em alimentar o mundo, alimentar o Brasil e gerar divisa para o Brasil. É importante que nós, na BCZ, nos posicionarmos sempre em defesa do pecuarista, em todos os assuntos. A gente teve uma eleição nacional polarizada, mas tivemos também grandes resultados nos estados. Houve uma mudança importante na Câmara, houve uma mudança importante também no Senado, e nós temos que, como entidade, ser a voz de todos os pecuaristas do Brasil. Nós temos que ter uma posição firme de cobrança, de política, de defesa dos interesses dos nossos associados, de todos os pecuaristas, seja na questão da segurança nas fazendas, seja na questão sanitária, em todas as questões, nas questões trabalhistas. Nós temos que ter uma posição, sim, de cobrança, mas com respeito, sabendo e cobrar de todos os governantes, de todos os níveis, que eles tenham a consciência e, principalmente, a responsabilidade de cuidar bem da nossa pecuária e da nossa agricultura. Com certeza, esse é o maior desafio e uma das questões que esses novos governantes aí, novos eleitos, vão ter. E nesses últimos anos aí de pandemia, ficou muito claro, né, como o setor produtor de alimentos, a importância que tem o setor produtor de alimentos para o Brasil. Vários serviços pararam, só que a gente não para. E é presencial, né? E o mundo nunca vai parar de se alimentar. Então, essa responsabilidade é uma pauta importante que nós temos que cobrar dos nossos governantes. Já temos algumas conversas feitas, tivemos agora na exposição em Maceió com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E já levamos como candidatos à eleição da entidade algumas pré-propostas a ele, caso nós, se Deus quiser, os associados votarem, nos escolherem, e pré-propostas para levar para o governo,
para a gente poder ter, além de verbas de incentivo para o melhoramento genético do genoma, que ele foi um dos grandes responsáveis na gestão do ex-presidente Arnaldo, de 2016 a 2019, em trazer verba e impulsionar essa tecnologia da genômica dentro da BCZ, mas que também a gente possa ter do governo e dos deputados auxílio também para subsídio aos pequenos associados. Esse é um foco muito importante da nossa gestão, a gente alinhar tecnologia e atendimento. Então já tivemos esse movimento, a gente teve uma passagem muito importante em Brasília, visitando a CNA, o Dr. João Martins, tivemos no IPA com o Nilson Leitão, tivemos visitando uma reunião importante com o Geraldo Borges da Abra Leite. Então essas parcerias, e é muito importante a BCZ ter um canal de comunicação aberto com todas as entidades e um canal aberto de comunicação com todos os níveis de governo, né? Nós temos aí 4 anos pela frente de um novo governo. Nós vamos enfrentar com respeito e defendendo todos os interesses dos nossos associados. Que pautas no Congresso você entende que devem avançar no novo governo? Olha, nós precisamos ter, principalmente essa questão da aftosa, a gente precisa ter um cuidado muito importante com o mapa, agora que todos os estados estão caminhando em bloco dentro da sua programação e serem áreas livres de aftosa sem vacinação, a gente tem um cuidado, uma responsabilidade sanitária, principalmente com os nossos países vizinhos. Isso é algo muito importante, a vigilância sanitária. Essa é uma pauta que a gente tem cobrado do mapa, né? A gente tem também uma pauta importante com o mapa, e é um assunto que, inclusive, foi algo que foi feito dentro da nossa gestão, dentro da área técnica, em 2020, que é das regras de comercialização de sêmen de zebuínos nas centrais. Nós participamos, eu participei como diretor técnico, junto com a área técnica, toda a nossa equipe, das regras atuais, que permitem uma maior, vamos dizer assim, uma maior democratização da comercialização, onde a gente pode ter dentro das centrais de sêmen uma maior variabilidade de touros. Isso é muito importante. Essa é uma das questões que também vão entrar em pauta o ano que vem, e durante a gestão da ex-ministra Tereza Cristina, ela fez um movimento muito importante, que a gente tem que aplaudir e seguir nele, que é da responsabilidade das associações tomarem mais decisões, terem mais poder de decisão em relação aos seus programas de melhoramento e comercialização. O mapa focado mais em registro, dando liberdade para nós decidirmos. Nós, criadores, decidimos como criar e os critérios de seleção. Então, ela teve um papel muito importante e é uma das questões que a gente vai ter que conversar com o mapa em 2023. E talvez também sempre aquele foco também no pequeno pecuarista, né? A gente sabe que com as dificuldades, o alto custo dos insumos, né? Principalmente os produtores de leite tiveram que sair também das atividades, não conseguem sobreviver também depois de uma pós-pandemia com uma guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Então também essa atenção para esse pequeno produtor, que é como você disse, para que ele vire, né, um médio produtor, ter essa assistência, na verdade. Vou te dar um dado concreto. O ano passado houveram em torno de mais de 5 mil atendimentos de campo. Desses 5 mil, 3.500 foram de associados com menos de 50 vacas. Então, são a grande base. E é um espelho da pecuária nacional. A grande base da pecuária nacional são os pequenos produtores. Na BCZ é de forma exatamente proporcional. É neles que nós temos que focar, nós temos que cuidar bem de todos, nós vamos cuidar bem de todos. Claro. Mas, principalmente, nós temos, isso que você falou, nós vamos dar condições para o pequeno crescer, seja com informação, com acesso à tecnologia, com acesso a técnicas de manejo e, principalmente, direcionando o esforço da BCZ, direcionando verbas da BCZ para o associado. Uma entidade como a BCZ, ela tem que mirar o associado, ela tem que cuidar do seu associado. Esse que eu não digo no começo. Uma diretoria é feita para servir, não ser servida. Hoje a gente vê obras desnecessárias sendo feitas que não vão impactar em momento algum e na grande maioria dos nossos associados. Esse é o nosso compromisso que a gente tem feito durante a campanha, com o nosso time, junto com o nosso time e com todos os criadores que nos dão apoio, que acreditam nas nossas propostas, que com certeza nós vamos honrar com muito trabalho e cuidando de todos, do pequeno, do médio e do grande. Agora, voltando a falar um pouquinho de COP, né, 27, um assunto que está muito latente, a gente está trazendo todos os dias aqui, boletins diários, ao vivo, direto do Egito, com a nossa equipe que está lá. Qual seriam, então,
o foco, quais seriam as demandas que o pecuarista deveria levar para a COP27, na sua opinião? Nós precisamos mostrar para o mundo que aqui no Brasil nós produzimos com responsabilidade e com sustentabilidade. Nós precisamos levar, só que para isso nós temos que levar informação. Nós não podemos nunca trabalhar no achismo, não. Nós temos que mostrar ao mundo a verdade, como nós produzimos. A gente sabe que a gente recebe, às vezes, alguns ataques, são ações comerciais. Realmente, alguns países produtores de carne têm medo do Brasil, do potencial, porque eles sabem do potencial que o Brasil tem. Somos grandes produtores. Somos grandes produtores. E às vezes, as questões que às vezes parecem serem sanitárias, na verdade, no fundo, são comerciais. E como é que a gente combate isso? Com a boa informação. Comunicação. Com comunicação e com informação correta. É isso, nós temos que comunicar ao mundo. Nós temos que cobrar dos nossos dirigentes, e nós também temos que ser esse exemplo, de levar informação para todos, de mostrar que nós produzimos com responsabilidade, preservando o meio ambiente. É isso, é levar informação de qualidade. As parcerias com o Embrapa é fundamental nesse processo, órgãos e empresas de credibilidade somadas à BCZ, que tem que fazer essa comunicação. Por isso a importância da parceria com todos os setores do agro. Nós temos essa missão de contar para o mundo como a gente produz a carne e leite de qualidade com responsabilidade. Perfeito. E queria que você falasse também uma coisa. O produtor, o pecuarista, né, que não se modernizar, ele tem chance de sair do mercado? É uma situação que tem que ser imposta. O produtor precisa, o pecuarista precisa se modernizar para se manter? Ele precisa se modernizar e é exatamente a esse pecuarista que está nessa situação que nós temos que dar a mão. Sim. Nós não temos que esperar, ou você se moderniza ou você sai do jogo. Não, nós temos que ajudá-lo a não sair. Nós temos que dar a mão para ele. Esse é o papel de uma entidade tão forte, tão importante como a BCZ. Nós temos que dar condições, nós temos que mostrar para ele. A gente quer que ele permaneça na pecuária. A gente quer que ele não crie herdeiros, ele crie sucessores para ele, né? Então, é esse pecuarista que nós temos que dar a mão. Porque a gente sabe que sem informação, sem acesso à tecnologia, o pecuarista não vai conseguir sobreviver num mundo tão competitivo. E a competição não é com outro pecuarista. A competição é com a agricultura, é com outras culturas que podem vir. Então, a gente tem que mostrar para ele o potencial. E você pode, e a gente tem que mostrar isso com dados. Numa atividade, às vezes a gente gosta muito de comparar atividades em curto prazo. Nós temos que mostrar a longo prazo. A pecuária como atividade geradora de recursos e de riqueza a longo prazo. Tá certo. E quais são as suas propostas para manter essas parcerias que já dão muito certo, a exemplo de como já é feito com a Embrapa? A gente teve conversas importantes, além da Embrapa, com o CNA, com o IPA, com a própria Acrimate e principalmente com os sindicatos rurais. Em especial, nós temos um contato muito importante, uma reunião muito produtiva com o Sindicato Rural de Uberaba. Por que eu digo dessas parcerias? A gente tem um ditado, né, que você não deve pregar para convertidos, tem que sair, falar, você tem que converter as outras pessoas. E a gente a BCZ tinha uma cultura de falar somente para o seu associado. Nós precisamos falar diretamente com o produtor de bezerro de corte, com o produtor de leite. Nós queremos falar, para criar demanda, para o aumento de uso de genética zebuína pura, nós temos que falar com o cliente do nosso associado. E esse canal e essas parcerias com todos os sindicatos rurais vai ser muito importante para a nossa gestão na BCZ. É eles que pegam na mão desse produtor de leite, de carne. É com ele que a gente quer comunicar e mostrar que ele vai produzir mais dentro da mesma área usando genética melhoradora. Nós vamos mostrar para ele. E essas parcerias vão ser fundamentais. Hoje, conversar, ter essa capacidade de diálogo e de respeito com as entidades, em especial os sindicatos rurais. Estive agora há pouco tempo em Andradina também, uma das regiões mais ricas de São Paulo, né? Como é importante a BCZ ter esse acesso, ter essa via de duas mãos, para a gente realmente fazer, não apenas para o nosso associado, mas realmente a gente ter uma gestão que melhore e que ajude a pecuária de corte de leite. E qual perspectiva você enxerga para o pecuarista agora para esse final de ano, começo de 2023? É um ano de mudança, né?
a gente acabamos de falar de mudança de governo, nós esperamos e pode contar que nós, se Deus quiser, sendo eleito, nós vamos ser a voz de todos. Nós precisamos de um ministro de Agricultura forte, que defenda o agronegócio, que nos ouça, né? E quando eu falo no ouvir a BCZ, é ouvir a voz de todos os pecuaristas. A BCZ, na nossa gestão, tem que ter, e nós estamos preparados, com o time preparado, para ter esse protagonismo e ser esse canal. Por isso que é tão importante, né, esse alcance com os sindicatos rurais, né, com o cooperativismo também, porque é aquela história que você falou, né, ninguém consegue crescer sozinho, precisa também ter esse cooperativismo entre os sindicatos rurais para trazer novos associados. É muito importante essa sua fala, né, não só conversar com quem já é associado, mas trazer quem está de fora, aquele pequeno que produz, só tem 50 vacas, na verdade, isso é muito importante. Agora, qual contribuição, Gabriel, a ABCZ pode dar nos próximos anos para o avanço da pecuária nacional? A gente está agora se encaminhando aqui para o fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso antes de a gente dar os teus 5 minutos finais para você colocar aqui, né, para todos os que estão nos assistindo, as suas principais propostas, que a gente vai deixar o espaço para você falar. O principal papel da BCZ é exatamente levar isso, levar a tecnologia, mostrar, dar condições para o seu associado, produtor de genética zebuína pura, de corte de leite, dele poder ter sucesso, dele crescer, dele poder acessar os criadores, a gente mostrar com marketing, com informações, os ganhos, o custo-benefício em se investir em tecnologia. Isso está claro, a gente comprova isso com todos os experimentos, com todos os testes que a gente vê por aí. A gente precisa, essa é a responsabilidade da ABC para os próximos anos. E o potencial do mercado da pecuária é muito grande. Como eu disse, hoje a gente não atendemos nem 12% do que é necessário em termos de touros para produzir bezerro de corte. Então nós temos um mercado muito grande pela frente, otimista, mas para quem faz bem feito e para quem produz animais de qualidade. É a gente mostrar as ferramentas disponíveis, dar orientação técnica. A BCZ, com certeza, é a entidade que tem o maior corpo técnico de qualidade para atender os pecuaristas do Brasil todo. Nós temos um programa muito importante, o PMGZ Comercial, que nada mais é de levar orientação técnica para os pecuaristas de corte, levando informação de organização interna do seu rebanho, do controle do seu rebanho e criando demanda por uso de semi-touro PO. Isso aí já é um salto fantástico que a gente tem observado, é um programa que tem tido um grande crescimento, nasceu na gestão do nosso ex-presidente Arnaldo. Então é isso, é trabalhar, é dia a dia, além das obrigações da BCZ, do registro, do seu programa de melhoramento genético, levar informações. Está muito claro que essa é uma demanda e uma necessidade. Levar informação, comunicar melhor com todos os pecuaristas, associados ou não, de como a gente consegue produzir mais e melhor. Informação é insumo, né? A gente costuma dizer insumo para a lavoura, claro, insumo também para o pecuarista, que vai conseguir aí agregar na sua produção, aumentar então esse número de associados. Eu queria que você me falou que tinha 20 principais ações, se fosse eleito presidente da BCZ. Então, vou deixar aqui o espaço para você falar sobre elas e diretamente aqui para quem pode te eleger. Nós formamos, né, para as próximas eleições, para essa gestão que está do próximo triênio da BCZ, formamos um time de pecuaristas, de criadores, né? Temos a grata satisfação durante a campanha de ter conquistado o apoio de todas as lideranças, de todos os ex-presidentes da entidade, em torno da nossa proposta, em torno do nosso time, de administrar a BCZ com respeito, com transparência, com participação. E uma das principais ações que eu posso falar aqui para você, em relação aos associados, nós vamos criar um canal de comunicação do associado. É uma das necessidades, comentei aqui agora há pouco. O associado precisa de apoio da BCZ, né? Seja nas suas escriturações ou técnicas, apoio para ter informação de todos os serviços que a BCZ presta para o associado. Isso é muito importante, é um canal é um apoio direto para o associado que ele possa ter, ele vai ter na nossa gestão. Nós temos também a gestão dos pontos de apoio. Nós vamos dar participação aos nossos conselheiros, os conselheiros estaduais, nós temos 3 por estado. Eles vão realmente ser, na nossa gestão, ser a voz e os ouvidos, vão ser o canal de comunicação entre os criadores e a BCZ. Vão ter espaço aberto em todas as reuniões da diretoria e, principalmente, isso é algo muito importante no momento político que a gente tem vivendo de intolerância
e falta de respeito na BCZ. Os criadores, os conselheiros estaduais também vão participar das decisões políticas do futuro da entidade, do futuro de quem vai dirigir a entidade. Nós temos que dar voz. Como eu disse, o cérebro da BCZ é Uberaba, mas o corpo está no Brasil todo. O marketing com os clientes dos nossos associados, como eu já disse aqui mais cedo, isso é muito importante. É assim que nós vamos criar demanda para os nossos associados crescerem, venderem mais touros, matrizes, sêmen. É muito importante. A gente tem que mostrar o potencial, e principalmente não, do gado puro e também dos cruzamentos. As questões de administração. Nós temos que ter uma gestão administrativa eficiente. Para que isso? Reduzir custos dos nossos associados. Essa é uma das questões que mais, durante a campanha, foi pontuada por todos os criadores. A gente precisa fazer algumas reformas importantes no nosso estatuto. Nós precisamos proteger a entidade. Nós temos hoje uma ferramenta, em várias empresas tem, chamada compliance, e ela precisa, na nossa gestão, ela precisa de fato fiscalizar. Hoje, nós nos posicionamos, mesmo sendo diretores, eu e o meu time nos posicionamos, eu e vários diretores da atual gestão junto comigo e o time que nós formamos, contra abusos que estão sendo realizados, cometidos dentro da BCZ em relação ao seu estatuto. Nós não concordamos com isso. E, de novo, quando você não concorda com algo, você tem que levar propostas para melhorar. Hoje, não admitimos que seja dentro do estatuto, hoje o estatuto não permite que um diretor ou funcionário ou parente participe de cotações da entidade. Não concordamos com isso, nós não vamos permitir, nós temos que criar mecanismos de defesa. Nós vamos ter, falando de novo agora também em comunicação, nós, falando como associado, nós temos o direito, é claro, mas nós gostamos de saber de tudo o que acontece na entidade. Nós vamos, na nossa gestão, entregar a todos, de forma aberta, relatórios trimestrais da nossa gestão, das ações políticas, da questão financeira, de todas as ações, decisões técnicas da entidade. Nós vamos ter esse canal de comunicação direto. De novo, voltamos na palavra comunicação. Sim, né? Como é importante, né? E a gente, na questão política, a BCZ tem que ocupar novamente, em Brasília, em todos os governos estaduais, o seu papel de protagonista em ser a força, de ser a voz dos seus 24 mil associados. Nós precisamos exercer esse papel. Nós precisamos ter posição, nós temos que ter capacidade, através do nosso departamento de marketing, jornalismo, da nossa diretoria, principalmente dos nossos conselheiros, nos posicionarmos em todas as questões ligadas à pecuária. É isso que nós vamos fazer na nossa gestão. Sabemos, temos aí essa questão, a gente fala muito do nosso time, chama BCZ Mais Forte. Eu sempre usei a palavra time forte, para a gente ter a coragem de assumir a responsabilidade, de estar liderando uma das maiores entidades de pecuária do mundo, que é a BCZ, com a força que ela tem, com a responsabilidade que ela tem, esse time forte era necessário. Graças a Deus conseguimos formar através das nossas propostas, de forma simples, conversando com as lideranças, com todos os criadores, de administrar de forma simples. Somos criadores e vamos cuidar da BCZ com respeito, com transparência e com participação. São esse tripé que a gente tem andado pelo Brasil todo, falando sobre ele, e é nele que a gente acredita. E se Deus quiser, no dia 30 de novembro, hoje, os votos, para quem não puder estar em Uberaba, essa é uma informação importante, os votos já estão sendo enviados pelo correio a todos os associados, já existem votos chegando na sede da BCZ, e o dia final, a assembleia final, é no dia 30 de novembro. Para quem quiser votar presencialmente, vota em Uberaba, na sede da BCZ, no dia 30, ao final do dia é encerrado, é feita a contagem dos votos, e se Deus quiser, os eleitores, assim como a gente acredita no processo democrático, algo que a gente, por experiência, durante a campanha, tivemos algumas resistências. Só para você ter uma ideia, em pleno 2020, nós não pudemos, a nossa chapa, dentro do Parque Fernando Costa, nas 4 feiras que ocorreram durante o ano, falar sobre política classista, na Expoinel, Expozebu, na Expogenética e na Expoinel Nacional. Quer dizer, é contra essa intolerância que nós formamos o nosso time, estamos trazendo as nossas propostas para trabalhar para o criador e fazer
a BCZ crescer como ela era no passado. Perfeito, Gabriel. Canal de compliance, proteger os menores associados, na verdade, transparência. Quero te desejar sorte e agradecer a sua participação por aqui. E você que está em casa, obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o YouTube do Canal Rural. Uma boa noite para vocês.